O homem sentado no meu banco de trás não tem rosto, mas eu sinto que ele está sorrindo porque toda vez que eu olho pelo retrovisor, a minha própria face está sumindo. Eu não dei carona para ninguém. Eu não parei o carro. Mas o assento 27B, um banco de ônibus cinza, com estofado rasgado e cheirando a mofo, que apareceu inexplicavelmente no lugar do meu banco de couro, agora é ocupado por algo que usa as minhas roupas e respira o meu ar. O pior não é ele estar ali. O pior é que o cinto de segurança dele está afivelado, e ele não pretende sair. O asfalto sob os pneus soa como dentes mastigando o vidro. A estrada está escura demais, um breu que as luzes dos meus faróis parecem ter medo de perfurar. O cheiro dentro do carro mudou. Não é mais o aroma de carro novo. Agora, cheira a metal oxidado e cabelo queimado. Eu sinto um frio que não vem do ar-condicionado. É um frio que nasce dentro dos meus ossos. Tentei ligar o rádio para abafar o som da respiração dele, que é pesada, úmida, como se os pulmões dele estivessem cheios de água. O rádio não tocou música. Ele sintonizou uma frequência estática que, aos poucos, formou uma voz. Era uma transmissão de jornalismo policial. Colisão fatal na BR-101, dizia a voz. O locutor começou a ler a placa do carro envolvido. Era minha placa. Ele descreveu o motorista, um homem de 30 anos, usando uma camisa azul. Eu olhei para baixo. Eu estou usando uma camisa azul. O locutor continuou. O corpo foi encontrado no banco da frente, mas as perícias indicam que ele deveria estar no assento 27B de um ônibus que passava no local. Eu pisei no freio. O carro derrapou, gritando no asfalto solitário. O silêncio que se seguiu foi violento. Eu me virei, pronto para lutar, para gritar, para expulsar aquela coisa. Mas o banco estava vazio. O assento 27B ainda estava lá, mas o homem tinha sumido. Respirei fundo, tentando encontrar uma lógica. Privação de sono, pensei. Estou alucinando. Mas quando olhei para o vidro da janela lateral, vi um rastro de vapor. Alguém tinha acabado de expirar contra o vidro. E, no vapor, um dedo invisível escreveu: ainda não. Saí do carro. O ar da noite estava parado. Olhei ao redor, esperando ver um set de filmagem ou uma pegadinha. Ok, vocês me pegaram, gritei para o nada. Nada respondeu. Voltei para o carro e decidi que ia dirigir até o posto de gasolina mais próximo. Eu me convenci de que o banco de ônibus era um defeito de fábrica bizarro ou uma modificação que o dono anterior fez e que eu nunca tinha notado, o que não fazia sentido nenhum, mas meu cérebro precisava de uma âncora. Eu estava calmo. Até que olhei para o velocímetro. Ele marcava 120 km por hora. Mas o carro estava estacionado. Meu celular vibrou no console. Era uma chamada de vídeo da minha mãe. Atendi desesperado. Mãe, tem algo errado com o carro, eu acho que estou passando mal. Mas a imagem na tela não era minha mãe. Era uma imagem do meu próprio carro, visto de cima, como se uma câmera de segurança de rodovia estivesse me filmando agora. No vídeo, eu vi a mim mesmo dirigindo. E, no banco de trás, o homem de sobretudo estava com as mãos em volta do meu pescoço. No vídeo, eu estava sendo estrangulado. Mas, no banco real, eu estava sozinho. Ou achava que estava. Senti um aperto. No pescoço. Frio. Invisível. Eu não conseguia respirar. Minhas mãos arranhavam o ar. O carro começou a acelerar sozinho. Os faróis apagaram. Eu estava voando no escuro. A 140 por hora. Sem controle. O passageiro falou. A voz não veio de trás, veio de dentro da minha cabeça. Você está dirigindo para o lado errado, Lucas. O fogo está na frente. Olhei para o retrovisor. Pela primeira vez, eu o vi claramente.
Ele não tinha rosto, mas aos poucos, a pele dele começou a se moldar. Olhos surgiram. Um nariz. Uma boca. Ele estava roubando as minhas feições. A cada segundo, eu ficava mais borrado no espelho, e ele ficava mais nítido. Ele não era um fantasma. Ele era o substituto. Eu percebi que o passageiro não era o intruso. Eu era. Eu olhei para minhas mãos e vi que elas estavam cobertas de fuligem e vidro quebrado. Eu não estava em um carro. Eu nunca tive um carro. Eu entendi a verdade. Eu era um passageiro de um ônibus que sofreu um acidente em 1998. Eu morri no assento 27B. Por 20 anos, minha alma ficou presa no trauma, criando uma fantasia onde eu era um motorista vivo em um carro moderno. O homem sem rosto era a realidade tentando me buscar. Ele era o paramédico que nunca conseguiu me salvar. O cenário ao meu redor começou a descascar como tinta velha. O painel do carro moderno derreteu, revelando a carcaça retorcida de um ônibus interestadual. Eu não estava segurando um volante, eu estava segurando a barra de metal do banco da frente, cravada no meu peito. O passageiro agora era um homem com uniforme de resgate. Ele está voltando, o homem gritou. Mas não para mim. Ele estava falando com outra pessoa, no mundo dos vivos. Senti um choque violento. Um desfibrilador. Por um segundo, eu vi a luz de um hospital. Vi médicos. Vi minha mãe, muito mais velha, chorando, mas então, a escuridão me puxou de volta. Eu não voltei para o hospital. Eu voltei para o assento 27B. O ônibus está escuro. O motorista está em silêncio. E o ônibus começou a andar novamente. Última frase. O problema é que agora eu vejo outro carro se aproximando na estrada, e eu sinto uma vontade irresistível de sentar no banco de trás dele e ver quem está dirigindo. O GPS insistia para que eu fizesse o retorno. Aquela voz metálica, repetitiva, parecia estar ficando desesperada. Em 300 metros, faço o retorno. Em 100 metros, faço o retorno. Mas o mapa de papel que eu encontrei no porta-luvas, um mapa que eu nunca tinha visto antes, com uma textura que parecia vibrar contra as pontas dos meus dedos, mostrava uma ponte de ouro cruzando um desfiladeiro que, segundo todos os satélites do mundo, era apenas um abismo sem fundo. Eu não parei. Eu acelerei. Não por coragem, mas porque o asfalto atrás de mim estava simplesmente desaparecendo. O mundo estava sendo apagado, transformando-se em um vazio branco e silencioso. E a única coisa que restava de sólido era o caminho traçado por aquelas linhas azuis e pulsantes no papel em meu colo. Parei o carro quando o motor tossiu e morreu. O silêncio que se seguiu não era ausência de som, era uma pressão física contra os meus tímpanos. Peguei o mapa. Ele estava quente. Quente como um corpo febril. A textura não era de papel, nem de pergaminho. Era pele. Couro humano, mas ainda vivo, com poros minúsculos que pareciam exalar um suor frio e ácido. As linhas das estradas eram veias. Veias reais, carregadas de um sangue arroxeado que subia e descia num ritmo cardíaco lento. Tum-dum. Tum-dum. Quando deixei cair uma gota de café sobre ele, o mapa não se manchou. Ele bebeu o líquido, as veias ficaram subitamente pretas, e diante dos meus olhos, o desenho se alterou. Uma nova massa de água surgiu no papel, um lago negro. Olhei para o para-brisa. No meio da areia seca do deserto, a poucos metros do capô, uma cratera se abriu e foi preenchida instantaneamente por uma água oleosa, parada, que refletia um céu que não era o meu. Isso não é real. É uma alucinação, eu sussurrei, mas minha voz soou seca, como o papel sendo amassado. Peguei meu canivete. Eu precisava destruir aquela coisa para acordar desse pesadelo. Eu ia rasgar o mapa de cima a baixo. Mas no instante em que a lâmina tocou a linha da estrada no mapa, eu senti o metal cortando a minha própria carne. Não no mapa, mas no meu antebraço esquerdo. Um corte limpo, profundo,
que se abriu exatamente na mesma proporção do movimento da faca. Gritei, mas o som foi abafado pelo mapa que pareceu sugar o meu grito. O sangue que jorrou do meu braço não caiu no banco do carro. Ele foi atraído por uma força magnética para o papel. O mapa começou a brilhar, uma luz interna biológica. Senti uma queimação insuportável. Minha pele, do pulso até o cotovelo, começou a esticar. Ela ficou fina, amarelada. Perdendo a elasticidade, eu conseguia ver meus músculos e tendões através da pele que agora tinha a textura de pergaminho seco. Eu estava me tornando parte da cartografia. O carro voltou a ligar sozinho. Eu não controlava mais o volante. Minhas mãos estavam fundidas ao couro, e o couro estava fundido ao mapa. Dirigi por horas através de uma paisagem que desafiava a física, até que as torres de Nova Éden surgiram no horizonte. Mas elas não eram feitas de pedra ou aço. Os prédios eram imensas pilhas de folhas de papel amarelado, dobradas em ângulos impossíveis, elevando-se como origamis colossais em direção a um céu cor de cinza. O vento soprava entre as construções, e o som não era o de um assobio, mas o barulho ensurdecedor de bilhões de páginas sendo viradas ao mesmo tempo. Vu, vu, vu. Um som seco, ríspido, que parecia rasgar a minha mente. Não havia sol em Nova Éden. A luz emanava do chão. O solo era feito de um vidro fosco e, por baixo dele, milhões de lanternas pareciam brilhar, iluminando as estruturas de pergaminho de baixo para cima. As sombras eram projetadas para o céu, criando formas negras que dançavam entre as nuvens de poeira de papel. Saí do carro, ou melhor, fui expelido por ele. Meus pés tocaram o solo de vidro e eu senti o calor das luzes subterrâneas. O cheiro da cidade era insuportável, cheiro de biblioteca velha misturado com carne em decomposição. Era o cheiro de histórias que foram escritas e depois esquecidas até apodrecerem. Caminhei em direção à praça central, a Praça do Olho. O solo de vidro permitia ver o que havia embaixo. E o que eu vi me fez cair de joelhos. Debaixo do vidro, comprimidos contra a luz, estavam milhares de rostos. Eram os antigos viajantes. Eles estavam achatados, transformados em folhas bidimensionais, servindo de base para a cidade. Seus olhos se moviam, seguindo meus passos. Suas bocas tentavam formar palavras, mas eram apenas linhas de tinta borrada. Eu vi carros de 1920, carruagens, motos modernas, todos achatados como flores secas dentro de um livro pesado. Todos eles tinham seguido o mapa. Todos eles tinham buscado o atalho. Senti a primeira quebra. Foi no meu tornozelo. Um estalo seco, como um galho de árvore morrendo. Crack. Mas não doeu como uma fratura comum. Foi uma sensação de ser dobrado. Meu pé foi pressionado contra minha canela, perfeitamente reto, como se eu estivesse sendo preparado para caber em um envelope. Depois, os joelhos. Crack. Crack. Eu caí, mas meu corpo não se curvou, ele se vincou. Minha coluna vertebral começou a estalar, vértebra por vértebra, achatando-se contra o solo de vidro. Eu sentia meus órgãos internos sendo comprimidos, transformando-se em manchas de tinta colorida sob a minha pele de pergaminho. Minha visão começou a ficar bidimensional. Eu não via mais profundidade. O mundo era apenas uma superfície plana. Clara, a entidade por trás do mapa, finalmente se revelou. Não era um monstro, era um par de mãos imensas, feitas de nuvens e estática, que desceu do céu de cinzas. As mãos me pegaram. Senti o toque frio e seco. Elas começaram a me dobrar. O som dos meus ossos se transformando em vincos de papel era como uma sinfonia de destruição. Cada dobra era uma memória minha que era apagada. Meu primeiro beijo, dobra. O rosto da minha mãe, dobra. Meu próprio nome, dobra. Eu estava sendo reduzido a um objeto. Um retângulo perfeito de pele e tinta. Fui jogado no escuro. Um escuro apertado, com cheiro de plástico velho e moedas. Eu não era mais um homem. Eu era o mapa. Eu sentia cada estrada desenhada em mim como uma cicatriz aberta. Eu sentia o lago negro pulsando onde antes ficava o meu coração. Fiquei ali, em silêncio, por um tempo que não consigo medir.
Até que ouvi o som de uma fechadura se abrindo. Uma luz violenta entrou. Uma mão jovem, cheia de vida e calor, me segurou. Ei, olha só, disse o rapaz. Um mapa antigo. Deve ser do dono anterior. Cara, esse atalho aqui parece perfeito para fugir desse trânsito na rodovia. Eu tentei gritar. Tentei fazer minhas veias sangrarem para avisá-lo. Mas tudo o que ele sentiu foi um mapa um pouco úmido. Ele me abriu sobre o painel. Ele traçou com o dedo a linha que levava a Nova Éden. E quando ele me tocou, eu senti a fome do mapa recomeçar. Eu mudei meu desenho. Desenhei uma ponte de ouro no horizonte dele. O problema é que agora ele acabou de derramar um pouco de café sobre mim, e eu mal posso esperar para mostrar a ele o lago negro que acabei de desenhar na sua nuca. Quando a temperatura caiu para 30 graus abaixo de zero em pleno meio-dia no deserto do Saara, eu soube que aquela nevasca não era um fenômeno meteorológico. Ela era um aviso. O sol, que um minuto antes queimava minha pele, foi engolido por uma névoa branca e sólida, um muro de gelo que surgiu do nada. No meio daquele redemoinho de neve e areia, as torres de uma catedral gótica começaram a perfurar a bruma, surgindo como dentes de um gigante saindo da terra. O som dos sinos não vinha do céu, nem da torre, ele vinha debaixo dos meus pés, fazendo o chão de areia vibrar com um lamento fúnebre que parecia convocar algo que estava adormecido há milênios. A visibilidade era quase nula, mas as luzes das janelas da cidade começaram a brilhar. Eram luzes de um azul doentio, um tom de cobalto que parecia sugar o calor de tudo ao redor. Entrei na cidade a pé, abandonando meu jipe que agora era apenas um bloco de metal congelado. No momento em que cruzei o que parecia ser o portão principal, o som da nevasca lá fora desapareceu. O silêncio aqui dentro era tão denso que eu conseguia ouvir o som do meu próprio sangue circulando nas veias. Olhei para o chão. Não era pedra. Não era asfalto. A cidade era pavimentada com ossos, milhares de fêmures, costelas e crânios humanos, polidos até ficarem brancos como mármore, perfeitamente encaixados como um mosaico macabro. Cada passo que eu dava produzia um estalo seco, um eco que parecia ser respondido por sussurros vindos de dentro das paredes das casas. O mais perturbador não era a arquitetura de ossos, mas o fato de que eu não deixava pegadas na neve que cobria o chão. Eu olhava para trás e a superfície branca estava imaculada. Toquei meu próprio rosto e não senti nada. Minha pele estava tão fria quanto o ambiente. Percebi que o frio não estava tentando entrar no meu corpo, ele estava nascendo lá dentro. Cada vez que eu inspirava, sentia cristais de gelo se formando nos meus pulmões. O ar tinha um gosto metálico, de faca velha e sangue seco. Eu estava me tornando parte da temperatura daquele lugar. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saiu. O som morreu na minha garganta, transformado em uma pequena nuvem de vapor que caiu no chão como se fosse sólida. Avistei uma taverna com uma placa de madeira que rangia num vento que eu não sentia. O descanso do viajante. Entrei, esperando encontrar qualquer sinal de calor. O lugar estava cheio. Dezenas de figuras estavam sentadas às mesas, vestidas com roupas de séculos diferentes, soldados romanos, mercadores medievais, turistas modernos com câmeras penduradas no pescoço. Todos estavam imóveis. Estátuas de gelo translúcido. No centro da sala, uma lareira queimava com chamas azuis. Aproximei minhas mãos, desesperado por calor, mas quanto mais perto eu chegava do fogo, mais meus dedos escureciam de geada. Aquele fogo não emitia calor, ele era o epicentro do frio. Ele era uma ferida aberta na realidade que sugava toda a energia térmica do universo para dentro de si.
É uma miragem superior, eu tentava repetir para mim mesmo, um mantra de sanidade. O frio extremo no deserto está criando uma inversão térmica, curvando a luz e projetando uma cidade de outro tempo e lugar. Eu me convenci de que, se eu apenas encontrasse a saída daquelas ruas de ossos, o deserto voltaria. Mas ao olhar para o relógio no meu pulso, vi que o ponteiro dos segundos estava parado. O tempo não estava passando. Ele estava congelado, assim como as pessoas na taverna. Eu não estava em uma cidade geográfica. Eu estava em um momento preservado, um arquivo de segundos que o universo decidiu que eram frios demais para continuar existindo. Saí da taverna e caminhei até uma imensa biblioteca cujas prateleiras eram feitas de colunas vertebrais. Os livros não tinham títulos nas lombadas. Quando abri um deles, não havia letras. As páginas eram feitas de uma membrana pulsante. Ao tocar a página, eu não lia uma história, eu a vivia. Senti o calor do primeiro beijo de um homem que viveu em 1400. Senti o cheiro de pão fresco na cozinha de uma mulher na Revolução Francesa. Senti a dor de uma criança perdida na neve em 1950. A cidade não era feita de ossos físicos, ela era feita de memórias descartadas. Ela era o lixo emocional da humanidade. Tudo aquilo que era doloroso demais para ser lembrado foi exilado para este lugar que só surge na nevasca. Encontrei um espelho no fundo da biblioteca. Mas ele não refletia minha imagem atual. Ele refletia a imagem de um homem velho, com a barba coberta de gelo e olhos que pareciam galáxias mortas. Entendi a verdade. A cidade não surge para coletar memórias sozinha. Ela precisa de um observador. Alguém para sentir a dor de cada página, para manter as chamas azuis acesas com seu próprio calor vital. O homem no espelho era o antigo bibliotecário. Ele estava se desfazendo em neve, e eu estava ali para ocupar o lugar dele. O deserto lá fora não era o Saara. O deserto era o vazio entre as dimensões, e eu tinha acabado de aceitar o emprego eterno. Tentei correr. Corri pelas ruas de ossos, tropeçando em crânios que pareciam rir do meu esforço. Eu vou sair daqui. Eu vou voltar para o sol, eu gritava internamente. Mas quanto mais eu corria em direção ao que eu achava ser a borda da cidade, mais a nevasca se tornava violenta. E então, eu percebi o erro final. A nevasca não estava caindo sobre a cidade. Ela estava saindo de dentro de mim. Meus poros estavam expelindo cristais de gelo. Meus pulmões eram a origem do vento cortante. Eu não era um visitante sendo caçado pela tempestade. Eu era a própria tempestade. A cidade de ossos só existia porque eu estava lá para sonhá-la. Ela era a manifestação física da minha própria solidão e do meu desejo de esquecer meu passado. Caminhei até a catedral central e sentei-me no trono feito de mandíbulas. No momento em que minha pele tocou o gelo do trono, a nevasca parou instantaneamente. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio absoluto. Através das janelas de vitral azul, eu conseguia ver o deserto lá fora. Vi um grupo de beduínos passando com seus camelôs a poucos metros de onde eu estava. Eles não podiam me ver. Para eles, havia apenas uma duna de areia e um vento estranhamente frio. Eu estendi a mão, tocando o vidro, e vi um dos camelôs tropeçar, sua respiração congelando instantaneamente no ar quente do deserto. Eu sou o ponto zero do frio absoluto. Eu estou aqui há séculos, ou talvez apenas há alguns minutos. O tempo não faz sentido quando você é o guardião das memórias que ninguém quer. Eu passo meus dias folheando os livros de pele, sentindo o calor de vidas que já não existem mais, enquanto meu próprio corpo se torna cada vez mais transparente, cada vez mais feito de neve e osso polido. Mas às vezes eu fico entediado. Às vezes eu quero companhia. Então, eu respiro fundo, deixo o gelo sair dos meus pulmões e espero,
Espera até que algum viajante perdido no deserto sinta aquele primeiro floco de neve cair na sua nuca e decida seguir o som dos sinos que tocam debaixo da areia.